Olá. Continuando nossas aulas, agora a gente vai para a nossa 10ª aula de fisiologia e a gente vai finalizar a nossa fisiologia falando um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Na aula anterior a gente falou sobre o sistema reprodutor feminino e agora a gente vai finalizar. O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos, né? Eles passam ele vai ter um desenvolvimento, né, lento e amadurecimento que vai ser concluído na puberdade. Então, na puberdade é onde a gente vai ter, os homens terão aí uma enxurrada de hormônio para fazer o amadurecimento aí de todos esses órgãos e células sexuais masculinas, né? Com a função aí, principalmente na função de reprodução, né, do ser humano. Os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são a uretra, o pênis, a vesícula seminal, a próstata, canais deferentes, epidídimo e o testículo, aqui representados nesse esqueminha. Isso vocês já tiveram em anatomia também, mas agora especificando aí com esqueminha para onde a gente está vendo aí todos esses órgãos aí disposto na anatomia, né? Os testículos, sobre os testículos aí o epidídimo, né? Saindo do epidídimo aí o canal deferente que vai até a vesícula seminal, né? Se ligando aí na próstata e a próstata passando aí já para a uretra. A uretra vai ter a uretra interna e a uretra externa aqui, se exteriorizando aqui no pênis, né, pelo corpo do pênis, a glande. Então essa aí, e aí envoltória aqui na parte de cima, toda a bexiga também, que vai ter uma comunicação aí pela uretra. Então vocês vejam aí que a uretra ela vai ser importante tanto na eliminação da urina, como também do esperma do homem aí pelo mesmo canal. Então esse esqueminha aí de anatomia. E aqui é só para estar demonstrando aí a determinação sexual com a diferenciação sexual. Então a gente tem o sexo cromossômico, né? O sexo gonadal e o fenotípico, né? Como que é a característica desde o cromossomo, o desenvolvimento das gônadas e a característica externa masculina. Isso quer dizer a determinação sexual, né, tanto cromossômica como externa aí do ser humano. Então, na determinação sexual, é um processo que resulta aí na formação de testículos e ovários, né? Então, a determinação sexual quer dizer que o homem, né, independente isso aí a gente está falando em nível cromossômico, né, em nível aí de órgão. Então, todo homem vai ter a presença vai ter a presença de testículo e da mulher do ovário, né? E a diferenciação sexual aí é um processo da formação da gônada, como esses órgãos vão estar se desenvolvendo. Isso vai fazer a diferença aí no sexo fenotípico, como vai ser a aparência desse indivíduo. Percebam, aqui eu achei interessante estar explorando esse slide, para que vocês percebam como que se dá a formação, né, do feto, no feto feminino e masculino, como que a sua formação ela parte do mesmo princípio. E isso só vai ser diferenciado ao longo aí da formação do feto, aí da criança em formação ainda uterina. O que eu quero que vocês vejam aqui, principalmente aqui no slide aqui do meio, no desenho aqui do meio, como que a diferenciação no início aí da formação do feto praticamente é a mesma. E vocês vejam que aí na formação anterior, os órgãos que correspondem à genitália externa masculina e feminina, como eles vêm da mesma linhagem. Então, por exemplo, na linhagem que na feminina a formação do clitóris, no homem é a glande, né? A formação, né, da uretra, tanto do homem como da mulher, acontece que a uretra masculina vai ser um pouquinho maior por conta do prolongamento do pênis, né? E aí percebam que a formação, né, que seria
os grandes lábios na feminina, eles vão estar formando o escroto, né? A parte do saco no homem. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que na formação do novo indivíduo, essa formação, essa genitália externa, elas partem do mesmo folheto, só que vai ter uma diferenciação da formação do homem com a mulher, e isso é indicado pela formação cromossômica, como que isso vai ser formado, né? Então, como é muito íntimo a estrutura masculina e feminina na sua formação. E aqui, só para estar demonstrando a função do FSH, o folículo estimulante, aonde o folículo estimulante ele vai estar envolvido aí na formação dos espermatozoides, né? Ele vai estar atuando aí nas células de Leydig, né? As células de Leydig, né, na formação da espermatogênese, na formação dos espermatozoides. A gente ouve muito, né, o FSH, né, como um hormônio feminino, mas não, o FSH ele também entra na atuação, o homem possui esse hormônio para que ele faça aí a produção da célula de ser, o FSH ele tem como órgão-alvo as células de Sertoli no homem, que vai entrar aí na produção da espermatogênese. E quando há essa produção, né, de espermatogênese, quando tem os espermatozoides já formados, né, tem uma grande quantidade já formada, esse fator da formação do espermatozoide vai ocasionar um feedback negativo. Lembre que na fisiologia a gente sempre falando de feedback positivo para estar atuando e um feedback negativo para cessar a atuação do hormônio, né? Então, a necessidade de formação de novos espermatozoides vai estimular o FSH, que vai estimular as células de Sertoli para a produção dos espermatozoides, e quando tiver um alto número formado, essa grande concentração vai ser um fator negativo, um feedback negativo para que cesse o estímulo do FSH. Da mesma maneira, o esquema está demonstrando, né, a formação da espermatogênese, dos novos espermatozoides, nas células de Sertoli. A testosterona ela vai estar atuando aí também como um amadurecimento, né, e vai também estar atuando na produção dos espermatozoides. Percebam que é uma testosterona produzida pelo indivíduo, pelo homem, né? É uma testosterona natural. Por que eu estou falando nisso? Vou botar isso aqui para vocês. A necessidade desse amadurecimento, a produção, a necessidade não só do amadurecimento dos espermatozoides, como de todas as outras funções ocasionada pela testosterona, é uma testosterona produzida e estimulada pelo hipotálamo, lá pela adenohipófise, né? A hipófise anterior, que vocês já viram aí no começo da aula. Essa testosterona é uma testosterona formada naturalmente pelo homem. Aqui eu abro um parênteses para estar falando que todo mundo já ouviu falar na ingesta, aí na aplicação de testosterona, né, produzida artificialmente, em forma de mecanismo, em forma de medicamento. O que quer dizer essa injeção, receber essa testosterona de uma forma que não seja natural? O hipotálamo, né, a hipófise que vai estar controlando, ela não entende que aquela testosterona ela é a produzida naturalmente ou se é uma testosterona produzida artificialmente. Ela vai entender que há produção de testosterona. Quando se faz uma utilização de uma testosterona sem indicação médica por alta aplicação, o organismo entende que há produção de testosterona e começa a diminuir ou cessa a testosterona natural. E somente a testosterona natural
é que pode fazer o amadurecimento a correta amadurecimento, o correto amadurecimento dos espermatozoides. Então, a testosterona injetada artificialmente, ela não vai contribuir na formação e maturação dos espermatozoides. Somente a testosterona normal, a testosterona natural, né? Então, por isso que a indicação, você já deve ter ouvido, de injeções de testosterona, ela pode ocasionar uma dificuldade do homem em engravidar. Por quê? Porque o homem engravidar, não, o homem promover a gravidez de uma mulher, porque seus espermatozoides não vão estar amadurecidos de forma correta. Os espermatozoides, eles são só amadurecidos com a testosterona natural, só que o organismo ele não consegue diferenciar o que é testosterona normal e testosterona que é artificial. Ele só entende que tem testosterona. Ora, ele indicando que tem testosterona, ele para a produção da testosterona normal, né? Como um feedback negativo. Ele está vendo que tem muita testosterona, então ele vai parar a produção. Por isso que não ocorre o amadurecimento e o desenvolvimento correto. E aí esses hormônios masculinos, da mesma maneira que os hormônios femininos, eles vão entrar aí nas características secundárias masculinas. Por que a gente fala secundária, tanto masculina como feminina? Que a primária, ela é formada aí pela interação gênica. Você vai desenvolver como homem ou mulher conforme a sua característica gênica, conforme os seus genes, né? E aí esses hormônios ao longo da puberdade, ele vai dar aquela característica secundária. No caso aqui que a gente está falando, nós já falamos do feminino, no caso aqui do masculino, as características secundárias vão ser o aumento da genitália masculina, né? Na puberdade, há um desenvolvimento bem característico na puberdade, no aumento da genitália, a mudança do timbre da voz, né? O adolescente começa a ter aquela mudança da voz ficando mais grave, mais grossa, né? A testosterona ela faz muita produção de gordura também, então por isso que tem o aparecimento de acne, né? Até por aplicação de testosterona aí artificial aumenta aí a produção de gordura, né? E essa produção de gordura leva à produção de acne, né? É uma característica secundária também, bem característica aí, bem peculiar aí da testosterona, né? Como já falado também, a testosterona ela vai atuar principalmente na formação muscular, é um importante hormônio aí para dar aumento aí na musculatura do homem, né? E aí o crescimento de pelos, alguns pelos característicos, principalmente a barba, né? A presença de barba na face masculina, ela é dada aí com a presença de testosterona. Quando há alguma disfunção de testosterona, porque mulher também tem testosterona, ela pode ter alguma disfunção, pode produzir um pouquinho mais, a gente vê esses pelos ao longo, o que seria a barba, isso aí na mulher. Então isso pode induzir aí o médico a fazer uma dosagem da testosterona para ver se a mulher não está fazendo uma produção de testosterona um pouquinho além do esperado, por isso que a produção desses pelos, né? A testosterona, uma das características secundárias também, é que é um pouco mais tardio a característica secundária no homem em comparação à mulher, por isso que a mulher cresce, né, no período da adolescência, a mulher cresce um pouco antes do que o homem, aí, entretanto, um pouco mais para frente, a testosterona vai produzir aquele estirão, né, aquele crescimento rápido aí nos homens, né? E uma característica também da cartilagem cricoide, que é aquela cartilagem que fica bem em frente da garganta, as pessoas mais magras têm isso aqui bem proeminente. Isso é uma característica secundária da característica secundária masculina também, né? E aí, com isso, ele vai entrar já numa sequência do início e a manutenção constante aí do espermatozoide, a espermatogênese, né? Uma característica entre o homem e a mulher é que as mulheres elas já nascem com a quantidade
é esperada uma quantidade finita, um número finito, né, que vai acabar dos seus óvulos. Já o homem não, ele consequentemente, ao longo das idades, é lógico que ali no início da terceira idade ele tem aí uma diminuição desses hormônios, os números e a maturação dos seus espermatozoides diminuem, mas não cessam, não terminam, né? Em comparação à mulher, que a mulher ela vai chegar a um ponto na sua idade que ela não vai produzir mais óvulos. Já o homem ele consegue produzir a vida inteira, porém ele vai ter uma diminuição ao longo da idade, mas não cessa. Aqui já só para dar uma outra ênfase de como é esperado aí numa forma gráfica, como está desenvolvido a apresentação das características secundárias masculinas ao longo da idade. Então, o desenvolvimento aí do pênis, mais ou menos aí de 12 a 13 anos, né? Dos testículos, né? Já a partir dos 11 anos a gente vê um aumento e até no início pode ter aquele probleminha que muitas crianças devem ter, que é o criptorquidismo, que na verdade os testículos eles ainda não desceram para a bolsa escrotal. Isso também ocorre aí ao longo da idade, né? Produzido aí pela essa enxurrada dos hormônios, principalmente a testosterona. Então, aqui só demonstrando todas essas características das características secundárias masculinas ao longo da idade. Então, vocês podem ver aqui na faixa aqui do praticamente 12 aos 15 anos, como a presença da testosterona, dos hormônios masculinos, o estadiamento, todo o desenrolar, né, dos hormônios formando aí as características secundárias masculinas, qual a faixa de idade que ele está mais presente. É isso aqui que esse gráfico está demonstrando aí sobre as características secundárias masculinas. Bom, sobre o sistema reprodutor masculino, as características masculinas dos hormônios que vão estar presentes aí ao longo da fase do desenvolvimento do ser humano masculino. Superficialmente aí explicado para vocês. Sugiro que vocês façam a leitura dos capítulos dos livros que foram indicados para vocês e quaisquer dúvidas estarem passando aí para o meu e-mail. Com isso, a gente encerra aí todo o nosso cronograma de fisiologia. Então, o que foi proposto, né, nas aulas de fisiologia se encerra aí com a fisiologia do órgão reprodutor masculino. Espero que forem bem aproveitadas essas aulas. Sempre enfatizando, não fiquem apenas nas aulas dadas por aqui, elas vão se complementar com as leituras sobre os textos indicados para vocês, e qualquer dúvida estou à disposição através do e-mail. Obrigado e até a próxima.